Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Bom, hoje temos um tema maravilhoso: as consequências do medo. Se tu tens medo, isso vai te afetar em muitas formas em tua vida. O medo traz timidez. O medo traz suspeitas. O medo encerra sua personalidade, não ficas introvertido, não te atreves a manifestar-te porque o medo afeta todas as áreas da tua vida. O medo te envelhece. E outras quantas coisas mais que vamos falar aqui nesta noite sobre o medo. Bem, vamos buscar Romanos 8,15. Onde começa o medo? Verso 15 diz: Pois não recebestes o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor. Temor e medo são sinônimos, certo? Para estar outra vez em temor, senão que recebestes o espírito de adoção. Já não sois órfãos. Tu sabes que tua mente estava órfã, e quando vieste a este ministério, tua mente foi resgatada. Então, em tua mente foste gerado para um conhecimento, a um espírito. Este mundo está cheio de atitudes. Atitude significa espírito. Espírito de ódio, espírito de ciúme, espírito de inveja. Todos são espíritos. Então, há espíritos de temor, espírito de medo. Então, aqui o apóstolo diz: vocês não receberam o espírito de escravidão? Assim diz: não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, aleluia. Olha, uma senhora me disse: apóstolo, e aleluia é mal? Sim, se aleluia vem de temor. Aleluia, quando vais dizer aleluia, é porque você tem medo. Arrume um cachorro aí. Antes da cruz, aleluia. E depois da cruz, Abba Pai. Vamos explicar de novo agora, por causa das visitas. E as milhares de pessoas que estão nos vendo aí pela internet são novinhos que não entendem, tem que ficar repetindo. Então veja, há uma chave, hello, palavra inefável. Veja o que diz. Diz, pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez, que uma vez eles estiveram. Ou seja, foram libertos, mas dizes, vais cair outra vez? Então, o que produz essa outra vez? A lei de Moisés, os mandamentos da lei de Deus. Porque isso te produz um temor de que tu não está cumprindo-a com Deus, ou te dá medo. Se uma vez você está fechado em tua casa e você pressente que Deus vai te dar um chicotaço e que Deus vai te castigar, então você está caminhando mal. Deus não funciona assim. Ele não funciona assim. Deus, quando tu estás mal, que tu pensas que estás mal, é quando mais Ele te cobre, porque lhe dá lástima, porque foi Ele que te fez esse mal. Foi Ele que te colocou num corpo sujeito à lei de pecado. Então, antes Deus sofre quando tu estás caminhando mal. Mas na religião te diz: olha, Deus está te vigiando, vem juízo contra ti.
prepara-te que tua casa vai ser visitada pelo diabo. Isso dizem os padres, os sacerdotes, os pastores, todas as religiões tratam com esse espírito de temor. Estão no outra vez. Mas tu e eu já fomos libertados. Tu tens que ter temor? Até mesmo quando estás fazendo coisas que não são devidas, não deves estar em temor. Antes, o profeta diz: vinde, vamos acertar uma conta, vamos dialogar aqui. Quando teu filho está falhando, se você o ama, você não vai bater nele. Você vai dizer: vem com o papai, vamos falar, vamos comer um negocinho aí fora. Onde você quer ir? Então você diz: o que te acontece? Não, papai, estou buscando. Rapaz, olha, aguenta aí, segura, controle-se. Faça a tua parte, assim papai fala. Bom, a Bíblia diz: se você, sendo um humano, sabe dar boas dádivas aos teus filhos, quanto mais a seu Pai Celestial dará coisas boas a vocês. Isso é assim. Em Romanos, em Roma, é onde mais Paulo falou disto. Porque em Roma, você sabe que os tentáculos de Roma iam chegar aos nossos países através do catolicismo, do romanismo. Portanto, Paulo adverte para que tu não vás viver em temor, porque o temor traz umas consequências incríveis em tua vida. Te põe cheio de suspeitas, você tem medo, te traz insegurança, te afeta emocionalmente, te dá taquicardia, isso dá medo. Não te deixas funcionar bem, não te deixas prosperar. Esse é um espírito. Quando há medo, é porque tu pensas que há espíritos voláteis que penetram através da frestinha da porta ali. Psst. Eu vivia com medo, veja, em minha casa quando eu era pequeno eu via como uma chancreta. E me dava um suor, eu me tapava assim dos pés, a cabeça suando assim, uau, medo tremendo. E a pouco ia abrindo a beirada assim, olhava, parecia que ia subindo aí, porque pega a forma, é como as nuvens, que as nuvens você sempre vê um urso, um animal. Mas de noite às 3 da manhã, aí é que a coisa fica tremenda. Aí é que o medo aperta. Mas se tu sabes que Satanás foi destruído e que os demônios foram destruídos, que não há espíritos voláteis te vigiando, então você diz: não, eu tenho que encerrar, não pode entrar nada. Se há um ruído na cozinha, foi que a panela, a caçarola escorregou e foi escorregando um pouquinho e caiu. E você simplesmente vai, você pega e coloca no lugar. Aqui não tem nada. O medo é tremendo. Agora você sabe quem deve ter medo? O filho de perdição, os lobos. Você sabe que nesta terra há 2 sementes. E Eva teve 2 filhos, teve Caim e teve Abel. Então Caim, imediatamente, como ele era mau, matou a Abel. Que Deus teve que buscar um substituto por Abel, porque por ali é que viria a descendência dos predestinados e dos eleitos. Mas também Caim ficou em pé, e por isso teve pior que Caim. Isso dizem todos os países. Em todos os países Deus permitiu que isso saísse. Para dar-te uma ideia, então o que acontece? Há gente que vem da semente de Caim. Esses nunca vão crer. E mais ainda que vão à igreja, não serão salvos, porque são de semente animal. Apóstolo, e quando morre, o que acontece? Vão para o inferno? Isso não existe, isso é outra mentira a mais que nos meteu Roma. Quando o que vem de Caim morre, eles morrem como os cães. Os cães não vão para o inferno. Os cães deixarão de existir. Então, quando um homem ou uma mulher que vem da semente de Caim morre, não diz a palavra, não há mais memória deles. Morreu, apodreceu,
e desapareceu. Aí não há mais nada. Agora, quando morre um dos que vem da linhagem de Abel, ainda que tenham se portado mal, ainda que passaram, isso imediatamente, como vem do céu, tem que regressar ao céu. Sua cidadania está nos céus. Então, vamos ver, aí mesmo em Roma, nos Romanos, nós estávamos no 8, agora vamos para o capítulo 9, para dar sequência ao que estamos falando. Veja no verso 21. E quando disse massa, está falando do ventre de Eva, e quando diz vaso, está falando de homens. Veja o que diz. Leia com atenção, com a mente iluminada, sem temor. E quando valer, você vai dizer: eu recebo o que entendo. Diga comigo: eu recebo inteligência e entendo o que eu leio. Tu não vai sair daqui agora, a mente não vai. Você vai estar lendo aqui comigo. As visitas, os novos, os que levam já muito tempo, todos vamos ler. Vamos crer no que diz a palavra. Diz: ou não tem poder Deus, o oleiro, sobre o barro, a carne, para fazer da mesma massa o ventre de Eva, um vaso para a honra, um homem para a honra e outro para a desonra? E que, se Deus, o oleiro, verdade, Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os homens, os vasos de ira, preparados para perder-se para a destruição? O que é destruição? Quando Cristo morreu, o que aconteceu com o diabo? Ficou destruído. Pois quando um vaso que vem de Caim morre, fica destruído, não há mais lembrança dele. Mas veja o que diz aí. E para fazer notórias, diga notórias, para que se notem, para fazer notória as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de quê? Que ele preparou de antemão para a glória, aos quais também chamou, isso é a nós, não só dentre os judeus, senão também dentre os gentios. Em outras palavras, judeus e gentios, que são vasos de misericórdia. Esses vasos de misericórdia não podem andar em temor. Agora, os vasos de ira podem andar como lhes der vontade, porque se vistam como se vestirem, não vão. Ainda que, pode, os vasos de ira, porque, atente bem, os vasos de ira andam sempre com medo, e o que tem medo é hipócrita. Vou te mostrar logo. O medo produz hipocrisia, produz falsidade, produz uma imagem que não é. E essas pessoas aqui não cabem. Lá nas igrejas estão cheinhas delas, mas aqui não. Porque aqui, como eu explico, você diz: eu sou um. E porque aqui é caminho. Aqui não cabe lobo. Lobo aqui não cabe lobo. Agora lá sim, eles gostam, porque lá proíbe. Não fume, não beba, não vá na praia, porte-se bem. Deus está te vigiando, o diabo está vivo. Então ele está debaixo de temor, ele funciona. E então, mas eles, ainda que sim, pode se fazer membros da igreja mais linda de Miami, pode se vestir de branco, e papai Deus diz: não te vistas que não vais. Quer que eu prove isso biblicamente? Romanos 9:11. Vamos ver. Eu recebo que tu és entendido. Estou te dando uma classe grátis. Essa classe valeria como $2.000 por minuto. Vamos aí na história. Veja o que diz aí em 9:11. 9:11, cuidado. Isso é consolo para os de 9:11, veja. E ali, veja, ali no 9:11, se foram os dois, lobos e ovelhas, veja o que diz. Diz: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem, nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a predestinação, a eleição, permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Você, Deus, quando ainda que te portes como te portares, se tu és um vaso de salvação, vais para o céu. Pode chegar coxo, manco, torto, sem um centavo no bolso.
queimado, levando uma batida de acidente por estar tomando muito álcool e de repente bateu o carro, ou os pulmões por estar fumando tanto cigarro. Perdoe-me, os religiosos ouvem isso e dizem: olha, aí dá licença para pecar, porque, não é? É que ele anda em enredo, e aquele que anda em espírito de medo não entende a verdade. Se tranca, você vê, ele é um quadrado assim que está todo... Cuidado! E vê o diabo e vê condenação, porque é que não está livre. O que está livre como eu, olha, relaxa. Se o inferno existisse, ele ia pegar as férias por lá, porque está livre. Você relaxa, se existisse, porque isso é uma estupidez crer no inferno. Você tem que ter demasiado medo para crer no inferno. Porque veja, diz que no inferno há fogo e gusano. Quando Jesus falava do inferno, Paulo nunca falou do inferno. Paulo fala de destruição quando você morre, mas Paulo nunca mencionou a palavra inferno. Ele mencionou, quem mencionou foi Jesus de Nazaré, por causa... Naquela época a ciência não havia aumentado, e então o crematório da cidade jogava os corpos mortos ali. Então dizia: olha, você tem que ter cuidado, porque vão jogar teu corpo no inferno, no crematório, que havia ali fogo e gusano. Mas ali jogavam chuleta, jogavam animais e os gusanos. Mas como vai haver gusano lá no céu? Lá é área espírito. Você tem que viver bem em temor. Tu tens que estar bem. Olha, você está... Mal, você precisa de muita ajuda, lavar seu cérebro tremendo. Você necessita, se você crer nessa bobagem, nessa sanganeria. Isso é uma estupidez. E que faz o inferno se o diabo foi destruído? O inferno vazio. O chefe foi morto. Imagine, é como uma prefeitura sem um prefeito. Cadê o prefeito? O prefeito morreu. Ou seja, quando se tira o espírito de temor, você fica livre. Livre totalmente. E pode estar no escuro assim, você busca, quando tropeça, né? Que alguém vai te agarrar assim. Ou seja, quando você que está no escuro, você sente como uma água fria dessa nas costas. Porque tem medo e crê nos espíritos e coisas dessas. Lhe dá um medo terrível. Agora, se tu és um desses escolhidos, tu não tens que ter temor por nada. O medo é uma coisa terrível, faz muito dano. Vamos ver a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Passe o próximo livro, depois de Romanos. Diz: e nós não recebemos o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? O espírito de medo, que possui os vasos de ira. Tu não és um vaso de ira. Haverá um vaso de ira aqui? E se há, não há como saber. Porque tu não levas aqui um rótulo, uma marquinha aqui dizendo: sou vaso de ira, não sou eleito. Tu tens que tratar todo mundo como vaso de misericórdia, até mesmo portando-se mal. Até mesmo portando-se mal. Há coisas que me doem dizer, mas olha, tem gente na história que se portaram mal e podem ser um vaso de misericórdia. Governadores que mataram gente, mas é que por causa da falta de informação do evangelho, vivem em temor e matam. Veja, um eleito que mataram aí os cristãos. Eles pensavam que estavam fazendo um favor a Deus, porque não conheciam, andavam em temor. Tem gente que abusa dos demais por viver em temor. Tem homens que batem na esposa, são medrosos, têm medo. Porque uma pessoa segura não bate numa mulher. Ou pegar uma criança e dar patadas. Medo faz a pessoa ser assim. O medo você tem que sair disso, porque porta-te bem. Porque o medo afeta. O espírito do mundo é um espírito de temor e de medo. Por isso creem tanto no diabo.
e creem no inferno. E tu sabe as coisas que produzem medo? Eu escrevi algumas poucas aqui, veja: diabo, pecado, inferno, número 1. Número 2, se não estou batizado, não fiz a primeira comunhão e morro. Alguns dizem: olha, esse menino vai terminar no limbo se não batizar, se não for batizado. Que é isso de limbo? O limbo. Mas isso não existe, isso de limbo. Outros estarei preparado, se Cristo vem, estarei preparado. Mas como não vai estar preparado se isso vem preparado desde que você está no ventre da tua mamãe? Não há nada que você possa fazer para te preparar para a vinda de Deus na terra. Isso já vem integrado com um chip que tu tens injetado aí, aqui, que os anjos vêm. Tem gente que tem medo dessas coisas. Tem gente que tem medo da morte, quando as enfermidades vêm, uma classe de medo que a pessoa se enferma e tem terror da morte. Tu sabes os melhores? Os loucos não se preocupam, estão sempre tranquilos. Por isso você vê que os loucos estão sempre vivos, não morrem. Olha, eles não morrem. Os loucos não dá nada neles. Essa gente não morre. Por isso é que a loucura da pregação é para tornar-te louco, para que não tenhas medo. No meio da Bíblia, se você colocar o dedinho aí no meio, estão os Salmos. Antes dos Salmos está Jó. J-O. Vamos buscar a Jó, capítulo 3, verso 25 e 26. Verso 25, quantos tem? Abba, Pai. Diz: porque o temor que me espantava me sobreveio. O temor, o quê? O que acontece? E me aconteceu o quê? O que eu temia. Não tive paz, não me assegurei, nem estive em repouso. Não obstante, me veio turbação. Veja, o medo e o temor são como um imã que anda buscando problemas. Uma pessoa que sempre está assustada, estão vigiando, tenha cuidado, cuidado com a comida, cuidado com o que come, veja, cuidado, e pode. Então, quando você tem temor, isso atrai, veja o que diz: porque o temor que me espantava me sobreveio. Isso, você não vê que o temor, diga, o espírito, é espírito de temor. Então, é como um espírito, veja, se você tem um espírito positivo, o que tu atrais? Boas amizades, prosperidade, desfrutas do dia, andas em paz. Mas se tens um espírito negativo, com essa confissão é que os povos se destroem. Então o medo atrai problemas, atrai más amizades. Se te pega, quanta chumba aí, te busca, olha, que tipo de boa gente é essa? Já chega a você. Se te mete gente mal, o que anda positivo, o que está com medo, não gosta do que está positivo. Ele diz: não, esse tipo eu não gosto. Está sempre sorrindo, sempre tranquilo, sempre positivo. Eu quero alguém que se queixe do meu lado, eu necessito. Agora, o pior do medo, olha isso. Isso sim que a mim me doeu muitíssimo. O pior do medo é que pode, sendo-te uma pessoa boa, pode se tornar um hipócrita. E ofender, enganar, lastimar. E depois tu diz: eu não queria viver assim. Eu não quis mentir, eu não quis roubar, eu não quis maquinar. Vamos a Gálatas capítulo 2 para que você veja um sujeito que andava com medo. Gálatas
capítulo 2. Esse personagem eu não quero do meu lado, porque esse homem era mau como só ele. Foi o primeiro Papa da Igreja Católica, imagine. O primeiro Papa. E há evidências de que era mau. Veja o que diz o verso 11. Paulo identifica que Pedro era um medroso. E veja o que diz Gálatas capítulo 2, verso 11. Diz: mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Pois antes que viesse alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que vieram, se retraía e se apartava, porque tinha medo. Tinha o quê? Dos da circuncisão. E em sua dissimulação, era dissimulado. Em sua dissimulação participaram também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé foi arrastado pela hipocrisia. Pedro era um medroso e era hipócrita. E então a pessoa que anda em medo, veja, pode ser uma pessoa boa, mas o medo lhe torna ser traidor. Em algum momento de medo, você confia a ela uma quantidade de dinheiro, um negócio, e o medo diz: olha, agora eu vou sair daqui, deixa eu começar a roubar. E começa a roubar-te os seus negócios, porque ele tem medo do futuro, que você não vai gostar, porque ele não tem fé. Ele te destrói o negócio, destrói o trabalho, destrói tudo, porque é uma pessoa com medo. Um problema no trabalho. Em uma casa, uma pessoa com medo é capaz de trair um irmão. Veja, Pedro tinha medo dos mesmos da organização dele. Ele era o chefe da circuncisão, mas como tinha medo, pois então ele dizia: tenho medo, assim que tenho que enganar, tenho que fazer alguma coisa aqui, tenho que seguir com o que é meu. Por isso é que há pessoas que às vezes você confia nelas e você lhes dá casa, lhes dá não sei o que, e assina um crédito, ou faz um favor para elas e de momento se converteu em teu pior inimigo e te traiu. E como eu explico também, como é que eu me portei com essa pessoa tão mal que ela fala de mim, se eu nunca fiz nada? E quando você vai ver, de verdade você não fez nada a ela, mas como te traz insegurança de algum momento, temor, ela começa a formar uma iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É pensar mal. Pecado, no passado, era pensar mal e cometê-lo. Por isso você vê que em um julgamento, às vezes a pessoa mata e lhe dão 2 anos de prova, vamos dar uma oportunidade a ele. E o outro matou também e lhe dão 100 anos de cárcere. Por quê? Este fez com iniquidade e o outro fez em defesa própria, em descuido, não planejou, não houve maldade. O medo que tinha é o que matou. Então, lembre-se que tua mente está cheia de espíritos, de atitudes. E tu sabes para que o Senhor te traz a esses conselhos e a esta graça? Para que te vás conhecendo, para que você vá se investigando. Verdade que nos últimos anos eu tenho estado falhando, eu estou mal, o que acontece comigo? E tu tens que consertar certas coisas, porque é que não há necessidade que você esteja passando por isso. Olha, sabe como Deus chama a uma congregação assim? O forno. Um forno, onde ele te mete e saca a medida: ouro, prata, pedra preciosa. Tem gente que não suporta, tem gente que diz: não vou mais aí, rapaz, não vem mais. Porque não suporta uma iluminação a mais, porque se ver nu, diz: esse pastor está falando de mim, o apóstolo, falaram de mim para ele, que ele está falando tudo que eu estou passando. Por isso é que a palavra está para tratar com o ser humano. E você pensa que está falando por quê? Não, eu não permito que ninguém me fale de nada. Eu às vezes tenho falado com pessoas que dizem: olha, apóstolo, aqui tem um montão de fofoqueiros.
Porque você disse para mim. Não, eu disse por mim, disse por outro, por aquele que... Seja lá o que for que você esteja passando. É que o ser humano é o mesmo. Todos nós somos iguais. Os escolhidos, todos somos iguais. Todos passamos pelas mesmas coisas. Todos subimos no mesmo barco. Uns chegam ao outro lado e outros afundam no meio. Outros vão secos e outros molhados, você sabe? Olha, oxalá tu renuncies ao medo. Sabe que nessa noite você possa dizer, olha, eu vou viver com medo, tenho medo de perder o trabalho, tenho medo de que eu morra, tenho medo de pegar uma doença, tenho medo de... os papéis não saem, eu tenho medo que isso, eu tenho medo do meu matrimônio se romper. Esse medo atrai exatamente isso. É isso que você tem medo? Porque o medo não é um bom espírito. Esse é o espírito do mundo, o espírito de Caim. E tu te chamas Abel. Assim é que eu vivo a vida, eu me investigo. Bom, por que eu estou reagindo assim? E quando uma pessoa me ajuda, posso que aconteceu aqui? Ai, pai, verdade, o que eu estava falando, sim? Bonnie Lennox, você estava atribulado, verdade. Eu não estava atribulado, sim, mas o corpo refletia. Olha, às vezes a pessoa tem carne em cima que reflete e todo mundo sabe tudo, menos você. Agora, quando você está bem, todo mundo se dá conta. Olha o que acontece que você está contente. É que eu estou passando, rapaz, uns momentos tremendos na vida. O que cresce pode passar, o que passar segue no mesmo sentir. Como estás? Reinando. Mas me disseram que o carro bateu? Departamento de batida. Estou reinando. Me disseram que você foi para o hospital. Departamento passageiro. É como a prosperidade. Você sabe como Deus começa com a prosperidade. Quando eu via uma casa bonita, eu recortava um jornal e eu colocava na geladeira. Como na geladeira eu estou sempre lá, recebo essa casa. Um carrinho que eu gostava. Sabe, é porque a prosperidade é A, B e C. O carro que você gosta. Então, de vez em quando, eu abria lá, recebo. Meu. Já. Sim, tudo que eu tenho confessado tem me chegado. Tudo que eu digo me chega. Mas agora não tenho que pôr na geladeira, porque já me graduei. Então eu tive um upgrade. Agora, em vez de colocar na geladeira, eu coloco aqui. E já eu chego e não me esqueço. Falo, o mundo é meu. Recebo. E então, quando os anjos te veem no segundo passo B, eles te dão melhor audiência disso. Tá seguro, o homem que fala, ele tem certeza, ele tem tudo aí reguladinho. Mas você tem que começar de alguma parte. O que você quer, abençoado? Penso que um amor que está só eu quero, ou um homem que está só. Olha, tem que confessar, busque alguém. Vá, pega uma revista e coloca aí na geladeira. Bom, diz que os de fé, os da fé, chamam as coisas que não são. Mas se não chama, veja, se tu me chamas e eu vou caminhando e, oi, José Luiz, e eu te olho, ei, venha cá, eu vou. Mas neste caso não é José Luiz, estamos falando do que você necessita, pois tens que chamar para que chegue. Tens que chamar. E seja específico. O que você quer?
Sabe, pega leve. Se você tem pedido uns móveis e te chega um Toyota boa gente, bom, deixe-me ser fiel no pouco até que chegue. Hello. Mas chegou. Veja, Jesus era específico. Ele foi ao cemitério e havia um montão de mortos. Se ele chega dizendo, levanta-te, e não especificando o nome, se levantam todos os mortos. Mas ele foi específico. Lázaro, a ti te digo, levanta-te. E então já os demais quietinho, ele chamou. Hello! Quantos querem muito dinheiro? Quantos querem ter muito dinheiro? Para quê? Quantos vão pôr para o Evangelho? Quantos vão pôr para que a palavra corra? Sim, porque se Deus te dá, eu quero para ti primeiro, as primícias para o Senhor. Uma vez a loto estava como em 90 milhões. E uma das minhas filhas me disse, papai, recebo que eu recebo isso. E vamos fazer um trato? E de quê? Bom, veja, se tu sacas 90 milhões, tu me dás 80 e fica com 10, ela disse, ah, que lindo! O quê? Mas e 10 não são muito? 10 milhões são muito. Mas eu lhe pus um desafiozinho aí. Olha, fica confessando. Eu recebo, não. Estou numa boa parte. 80 e eu 10? Diz, ok. E quando você levantar de manhã e se você não ganhou 80, mas 10 não é muito? Ah, o exercício, veja. Se deu 80 para mim e você fica com 10 milhões. Ah, e no outro dia não ganhou e eu disse, quanto você tem? 10 milhões não foi bom, você não acredita? Então, quando a lote subir assim, você busque assim, 5 pezinhos aqui a 50 milhões. Prometo que dou, aposto 45. Mas lembre-se que 5 são bons. Mas olha, se tu fazes isso, os anjos são capazes de te dar efeito aí. Não, agora eu vou dar. Aposto que você está promovendo a loto? Não, eu não promovo nada. Para mim, tudo me é lícito. Nem tudo convém. Um pezinho aí que tem, depende do que você está vivendo aí. Mas se vai deixar tudo aí, não tem para comer, não tem. Então, é que tudo no extremo é mal. Tudo no extremo é mal. Assim que abençoado, eu recebo que tu és inteligente, pões em prática este conselho e não te esqueças da geladeira. No que você vai crescendo e não tem que escrever na geladeira, escreva aqui. Assim que diga quem está ao teu lado. Te declaro em espírito de poder. Diga, lançamos fora o espírito de medo. Durmo com a luz apagada. Vamos estar de pé, abençoados. Con toda bendición.